Eu gostaria de trazer essa reflexão sobre a traição, porque a Bíblia nos ensina que Pedro traiu Jesus quantas vezes? 3 vezes. E Pedro fica todo sem jeito, né? Ah, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus vai insistindo: Pedro, tu me amas? Agora é interessante quando Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. É como que disse: não adianta eu querer enganar, né? Eu não sei se você já passou por isso, de uma pessoa dizer que te ama, mas no fundo ela fazia o contrário. A traição dói por causa disso, né? Porque aquela pessoa talvez até disse para você que você era uma pessoa especial, mas no fundo você percebeu que era totalmente ao contrário. É por isso que a traição dói. E Jesus vai lá na alma. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Como é que Jesus vai confiar uma igreja a alguém que não o ama de verdade? Sabe, gente, o amor, ele pode transformar, ele pode mudar a vida de alguém. E você nunca vai mudar a vida de uma pessoa, você nunca vai converter uma pessoa de verdade se não é no amor. Não adianta você exigir de uma pessoa: você tem que me amar, você tem que ser fiel a mim. Isso não vai adiantar. O amor se conquista, né? E Jesus precisa saber desse amor. Jesus precisa saber se esse amor é verdadeiro. Está entendendo por que Jesus quer se certificar de fato desse amor? Porque nós temos uma tendência desde os nossos primeiros pais. Se você for pegar a Bíblia ali no capítulo 3, você vai perceber que a tendência de trair já está desde o início da humanidade. Porque quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, mas não coma daquele que está no meio. Deus fez um pacto: vamos fazer um propósito. Eu quero que vocês sejam fiéis a esse propósito, não comam desse fruto. E eles foram infiéis, comeram, traíram o Senhor, traíram. E a Bíblia nos mostra que a traição tem sérias consequências, porque a morte só entrou no mundo, repito, a morte só entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Se você está voltando atrás a um compromisso de fidelidade que você fez com alguém, e sobretudo se foi diante de um altar, vai ter consequência, filho. Filho, vai ter consequência. Você precisa voltar para a graça, porque Satanás está infiltrado aí. Esse bicho não presta. A Bíblia revela que Satanás quis a infidelidade de Adão e Eva para destruir a humanidade. E só quem já sofreu a dor da perda, só quem já precisou enterrar uma pessoa que ama de verdade, sabe a consequência que é a traição. Talvez nesse momento você não esteja sendo fiel a essa pessoa que você ama, ou que lhe ama, né? E você está conseguindo viver uma vida aparentemente bem. Ninguém descobriu ainda. Mas, filho, a gente pode enganar qualquer um, a Deus ninguém engana. Hoje existe alguém perguntando para você, existe uma voz perguntando para você: você me ama? E de quem é essa voz? É do Senhor. Você me ama de verdade? Porque você vem comungar a Eucaristia na missa, você gosta da minha palavra, mas esse amor é verdadeiro? Porque tem tanta gente que às vezes até diz que ama o Senhor, mas no fundo, não age como alguém que ama. Isso é traição. Isso é traição. Como é triste quando você vai atender uma pessoa no aconselhamento pastoral, que a pessoa conta como foi a traição. Padre, eu fui fiel àquela pessoa há muito tempo, fiz de tudo, e depois descobri que essa pessoa estava me traindo. Às vezes casos de casamento, por exemplo, que a pessoa já tinha até filhos com outra ou com outro, né? E aquilo arrebenta por dentro. Olha, gente, eu não conheço uma pessoa que foi traída de verdade que continuou sendo a mesma pessoa. É impressionante o que a traição faz. A traição, ela destrói a pessoa do ponto de vista psicológico, às vezes físico e espiritual. A pessoa nunca mais é a mesma depois de uma traição, porque a traição tem consequências. Padre, mas
somente quem sofre a dor da traição tem consequência, ou quem trai também? Ô filho, se a pessoa que trai soubesse a consequência espiritual que isso vai ter um dia, é muito maior do que a pessoa que é traída. O traidor sofre muito mais. Ah, mas aquela pessoa que me traiu hoje está viajando, está surfando, eu vejo ele no Facebook lá, ou ela no Facebook toda alegre, tirando selfie. Às vezes essa pessoa não demonstra o que está acontecendo, mas a vida é perturbada de quem não consegue viver a fidelidade. E a gente que trabalha nessa linha de cura interior, a gente sabe que uma pessoa que não consegue ser fiel, ela não consegue ser feliz. Não tem felicidade completa por uma pessoa que é infiel. Então nós estamos falando de pessoas que são infiéis tanto no matrimônio, dentro da igreja, um pacto que você fez, um voto que você fez com Deus. Infelizmente, tem aumentado de forma absurda o número de adultérios, de traições dentro dos casamentos. E sabe que a palavra em 1 Coríntios 10, 2 diz assim: aquele que está em pé, vigie para não cair. Olha o que diz a palavra: quem está em pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 12. Olha o conselho que o padre quer dar: não confie nas suas próprias forças. Você está entendendo o que o padre está dizendo? Filho, você é fraco. Filha, você é fraca. Se você está de pé hoje, toma cuidado para não cair. Ah, padre, mas eu jamais vou trair, porque eu amo essa pessoa. Mas o diabo existe, né? E o diabo não está nada feliz com esse relacionamento. O diabo não está nada feliz em ver vocês bem, igual dois pombinhos. O diabo não está nada feliz com esse voto que você fez diante de Deus, de ser um consagrado, uma consagrada. É por isso que diz a palavra: quem está em pé, tome cuidado para não cair. E ainda mais, a palavra de Deus vai dizer, o próprio São Pedro, preste atenção, até deixei anotado aqui: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, ele anda rodeando a cada um de vós, procurando vos devorar. 1 Pedro 5,8. Ele quer devorar, ele anda rodeando, e sobretudo quem é fiel. Vigiai e orai para não cair em tentação. Mateus 26, 41. Existe uma ilusão muito grande que às vezes a gente pensa assim: padre, eu jamais sentiria atração por outra pessoa, porque eu amo. Mas a inclinação, gente, ela já faz parte da nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós somos, essencialmente, a nossa natureza, ela é pecaminosa porque nós não somos perfeitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, e sendo por essa arrastado e seduzido. O que significa ser arrastado, ser seduzido? Quer dizer que às vezes é uma força tão grande, gente, que você vê pessoas que de fato, quando casaram na igreja, ou quando juraram amor e fidelidade num casamento natural, mesmo que não seja matrimônio. Tem pessoas de outras denominações religiosas que não casam na igreja, mas tem um vínculo, e é um vínculo chamado de casamento. Não é matrimônio, mas é casamento. E essas pessoas, de fato, quando assumiram a vida, elas tinham um projeto de terminar a vida juntos, morriam um pelo outro se fosse preciso. E depois, com o passar do tempo, às vezes surge uma outra pessoa. E sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela parece que nos arrasta para a traição. É impressionante. E talvez a carne, o corpo, pode te arrastar, te seduzir, a você se encantar por uma pessoa. Um vizinho, alguém que trabalha para você, uma vizinha, sei lá, um olhar, um corpo atraente. A teologia diz que o demônio, ele age
nos nossos órgãos de sentidos. Quais são os órgãos de sentidos? O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. São 5 órgãos de sentidos que nós temos. Padre, mas como assim? O diabo age por esses órgãos de sentido? É óbvio. Por exemplo, a maior força que nós temos para cairmos na tentação é pelo olhar. A gente tem que tomar cuidado para não queimar os olhos. Como que você quer ser fiel a essa pessoa, a esse voto que você fez, entrando na internet em sites pornográficos, por exemplo? Talvez você ache até uma pessoa sedutora, uma pessoa atraente, e você não só acha, como você faz questão de olhar. Pelo toque, por exemplo, casais de namorado que querem viver a santidade no namoro, tem que tomar cuidado com o toque, porque se viverem agarradinho, coladinho no outro, não vai dar certo. Como que a gente pode ser fiel a Deus num compromisso de castidade, apalpando demais? O toque é um órgão de sentido. Às vezes tem, sobretudo as mulheres, presta atenção, filha, a psicologia diz que a audição é um sentido muito aguçado das mulheres, hein? Talvez teu marido já nem fale mais palavras românticas para você, mas tem alguém que de vez em quando fala palavras tão bonitas que você, ai, como ele é romântico. E talvez isso vai custar caro depois, né? O diabo começa a seduzir pelos órgãos de sentido. Tá, meu filho? Eu sinto assim que o Senhor, nesse momento, Ele está capacitando você para ser fiel aquilo que você já prometeu diante do Senhor. Porque eu profetizo aqui que o dia em que todos te abandonarem, presta atenção, o dia que todos te abandonarem, sabe quem é que vai estar junto do teu lado? Essa pessoa que te ama, essa pessoa que você fez um voto de fidelidade com ela. Essa pessoa é a pessoa que Deus escolheu para vocês terminarem a vida juntos. E tem gente que vive uma vida toda ao lado de uma pessoa que nunca foi fiel. Tem uma história que 2 velhinhos estavam conversando um com o outro numa cadeirinha de balanço na área, 50 e poucos anos de casado. E o velhinho resolveu de perguntar para a velhinha: ô velha, fala a verdade, você nunca me traiu? E ela disse: só 3 vezes nesses 50 e poucos anos. Ele disse: sabe uma vez que você, me lembro como se fosse hoje, você estava ganhando tão pouco naquele trabalho, e eu fui conversar com o teu patrão, mas ele me fez uma proposta, que se eu ficasse com ele um dia, ele aumentaria teu salário. Você não se lembra que você começou a ganhar bem de uma hora para outra? O velho engoliu seco, né? E qual foi a segunda, diz o velho? A segunda vez foi aquele dia que você passou mal, e nós chegamos no hospital, tinha uma fila gigante, e para você ia morrer naquela fila. Eu fui falar com o médico, mas aí o médico já disse, né? Fica comigo que eu passo ele na frente. Eu tive que dar uns beijinhos no médico lá. Ô minha velha. E a terceira vez foi quando você foi candidato naquela cidade, candidato a prefeito, e você precisava de 5.000 votos. Oh Jesus, eu conquistei um por um. Faça o sinal da cruz e diga: livrai-me da traição, Senhor. Livrai-me da traição, Senhor. Posso orar por você? Pelo teu relacionamento? Põe a mão no coração. Sabe, filho, o dia que você fez um voto diante do Senhor, os olhos do Senhor brilhou. E diz a palavra de Deus que o Senhor nunca esquece da aliança que Ele fez conosco. Senhor, eu peço pela imposição das minhas mãos, todos aqueles que precisam reforçar o compromisso de fidelidade, para que possam sentir nesse momento um renovo, nesse vínculo, nesse propósito que Ele fez, que ela fez contigo, por Cristo nosso Senhor.